pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos aprender a fazer uma técnica de envelhecimento, tá? Eu tô com essa caixa aqui, é uma caixa rústica, ó, ela tem esse efeito aqui que imita madeira. Isso aqui é feito com pincel, diferente de uma caixa lisa que você não pode deixar marca de pincel. Aqui, o diferencial é utilizar o pincel, ou você pode fazer com a esponja também. Mas hoje nós vamos estar aprendendo com o pincel, tá? O pincel que eu vou estar utilizando é esse daqui de cerdas bem dura, tá? Ele não é muito macio. Parece até aquelas trinchas que fala, né? Acho que é trincha, se eu não me engano. Então, eu vou estar utilizando ele, tá? E eu vou começar com vocês do zero, tá? Assim vai ficar a nossa caixa, tá? Aqui ela ainda vai entrar um acabamento, uma decoração, tá bom? Mas nós vamos fazer essa pintura dessa forma, tá? Eu tô com uma caixa aqui crua, ó. A mesma caixa crua. E aqui o que a gente vai utilizar? Uma lixa. Eu uso essa lixa aqui que você compra em casa de tinta, super baratinho, tá? Número 500, é bem fininha, aquela lixa de acabamento mesmo. Eu ainda não testei, tá? Mas eu comprei essa daqui hoje. Para esse trabalho eu ainda não testei, mas para os outros trabalhos essa lixa aqui é excelente. Adoro trabalhar com essa lixa, tá? Ela não é muito barata, mas o acabamento fica perfeito, né? Eu ainda não testei, mas ela é bem lisinha, eu acredito que dê certo também, tá? Então, lixa. Se você não tiver essa, você compra a número 500, tá? Vamos precisar de Betumercolos. Esse daqui é da Acrylex, tá? Eu uso 2 tons. Tem o tabaco e tem o marrogane, tá? Tabaco e marrogane. Nós vamos utilizar os dois, tá? Um pouquinho de cada e água, que é nossa garrafinha de água, tá? Pega um recipiente, aqui eu já comecei a fazer ontem, né? Por isso que tá assim. E vamos começar. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o telefone, né? Para vocês poderem ver melhor como que é feito aqui, tá? O procedimento. Bom, pessoal, agora tá focando bem aqui, né? Então, vamos começar a preparar a nossa peça. Essa caixinha, ela tá um pouco porosa. Eu passo a mão e sinto isso. Se a gente começar sem dar uma leve lixadinha, na minha opinião, eu não gosto de fazer assim. Eu acho que é necessário dar uma pequena lixadinha antes de começar. Diferente de quando você vai fazer uma pintura lisa, que aí você começa com a batida de pedra para depois lixar. Aqui eu prefiro dar uma lixadinha antes, tá? Então eu vou pegar minha lixinha, que eu já falei pra vocês, o número que eu utilizo, e vou dar uma leve lixadinha, ó. Pra tirar um pouquinho essa porosidade que fica na peça. Você vai lixar toda essa caixinha, a tampinha, a caixinha. Principalmente aqui, ó, porque aqui geralmente fica muito poroso, tá? Então, você dá uma lixadinha antes de começar. Eu passo a mão e ainda sinto aqui. Beleza, gente, feito isso, nós vamos começar a aplicar o nosso betume, tá? Então, eu tenho aqui a cor tabaco, eu vou colocar aqui na minha bandejinha uma quantidade, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Coloquei essa quantidade aqui, ó, coloquei essa quantidade aqui,
Agora eu vou vir com o marrogane. Vou colocar aqui do lado, ó. Marrogane, tabaco e um pinguinho de água, ó. Bem pouquinho. Umas 4 gotinhas de água. É isso, tá? Você vai pegar o seu pincel. Vai molhar aqui na água, ó. Pega um pouquinho do marrogane, um pouquinho do tabaco. E vem, vamos começar aqui com a nossa tampa, tá? Deixa eu tentar virar aqui pra vocês verem melhor, né? Aí, vamos ver, aqui ó. Pega a tampa. Agora, primeiro, eu vou começar assim, ó. Só pra encostar ali, ó. Porque eu não posso pintar muito essa tampa aqui, porque como aqui vai entrar um convite, pra não ficar feio depois, manchar. Porque aqui vai ser só essa parte que vai ser pintada. Então, primeiro, você vai fazer assim, pra você encostar lá no fundo, ó. Mas essa não vai ser a direção, tá? Você começa nessa direção, ó, pega mais um pouquinho de cada, um pouquinho de água. Você começa nessa direção, mas depois você vem, ó, nessa direção. Nessa aqui, essa direção que a gente vai trabalhar, ó. Ó, tá? Nessa direção, ó. Agora a gente vai fazer aqui, ó, dando batidinhas, ó, pra pintar a nossa beiradinha aqui da tampa. Tá vendo? Ó. E assim nós vamos fazer em toda a lateral da tampa, tá? Show. Toda a lateral. Pega um pouquinho de cada, um pouquinho de água. Começa nessa direção para poder encostar lá, ó. Só para poder encostar, tá? Depois que você faz essa parte, aí você muda a direção, que é essa daqui, ó. Essa é a direção que a gente vai fazer. Não pode ficar fazendo várias direções, né? É só no começo pra gente poder encostar lá no fundo da tampa. Depois, ó, a gente mantém assim, ó. Pincel assim, ó. Tá vendo? Um lado, outro. Então, gente, ó, finalizada essa parte, ó. Tá vendo? Passamos em volta da tampa. Agora a gente vai passar nessa parte aqui de fora da tampa, ó. Aqui você vai seguir a mesma direção, ó. Pega um pouquinho de cada e vem, ó. Ó, você faz isso, ó. Ó as marcas do pincel que vai ficando, ó. Tá vendo? Vamos fazer em toda a parte de fora. Tá? Fazendo essas outras duas aqui. Ó, pessoal, fizemos dentro, fizemos a lateral de fora, agora a gente vai fazer aqui em cima. Molha um pouquinho de água, um pouquinho do marrogane, um pouquinho do tabaco e vem, ó.
puxando, vem espalhando, ó. Um pouquinho de água e vem, ó. Pode puxar pro lado de cá. Depois que você preenche toda a tampa, você vai fazer o seguinte, você vai começar a puxar, ó, reto, ó, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, ó. Por que que eu faço isso? Porque se você puxar só até aqui e descer, puxar só até aqui, vai ficar uma marca aqui no meio. Então, você sempre puxa de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, assim, tá? Pronto. Assim vai ficar a nossa tampa por enquanto. Ela precisa secar, você pode acelerar no secador ou você pode deixar secar naturalmente. Como eu vou precisar passar 3 demãos dessa mesma forma, eu vou acelerar o processo no secador, tá? Vou secar, depois o que eu vou fazer? Vim com a minha lixinha, dar uma leve lixadinha, passar a segunda demão, dar uma leve lixadinha e finalizar com a terceira demão. Então vamos lá, eu vou secar e vou passar mais 2 demãos para poder finalizar. Ó, pessoal, já secou bem, tá? Geralmente não demora muito para secar se quiser deixar naturalmente, mas como eu tô com uma certa urgência, eu já acelerei no secador. Secou, agora eu vou dar uma lixadinha bem de leve, só para tirar essa porosidade que fica e entrar com uma segunda demão. Gente, tem pessoas que falam assim, eu quero uma caixinha rústica, eu quero uma caixinha envelhecida, porque às vezes acha que, por ser envelhecida, dá menos trabalho, mas tudo, a verdade é que tudo dá trabalho, né? Quando a gente faz com carinho, com dedicação, tudo dá trabalho, né? Tem todo um processo, né? Tudo tem um processo, né? Tá bem lisinho, bem lisinho. Agora vamos para a segunda demão. Mesmo procedimento, não vai mudar nada, tá, gente? Um pouco d'água aqui. Molha o pincel na água, pega um pouquinho do marrogane, do tabaco e assim vai. Vamos fazer a segunda demão, depois a terceira demão, pra gente poder finalizar. Ó, mesma coisa, ó, na mesma direção. Ó. Faz todos os lados, ó, puxando, ó. Vem puxando, ó. Manter a mesma direção é muito importante, tá? Porque senão quando seca fica marcas. Então, ó, manter assim o mesmo lado. Ó. Você tá puxando, ó. Ó.
certo, gente? Ó, passar aqui também, em cima a segunda demão. Pessoal, tô aqui então finalizando a última demão, tá? Já passei em volta, já passei dentro, vou passar agora na tampa para vocês verem que é o mesmo procedimento, tá? Ó. Aí. Um pouquinho de cada, um pouquinho de água. Opa. Ó. Puxa, ó, de um lado até o outro, ó. Você vem e passa, depois você vem puxando, ó. Ó, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, ó. Certo, gente? Assim ficou o resultado da nossa tampa. Eu vou secar ela, ó. Tá? Esse é o resultado da tampa. Agora a gente vai passar para a caixa. Gente, a caixa é a mesma coisa. Nós já tínhamos lixado. Eu vou passar a primeira demão, sempre prestando atenção no lado. Você nunca pode pegar o pincel e pintar assim e deixar, né? Você tem que seguir o mesmo lado. Por exemplo, nós vamos pintar assim, então tem que ser toda a volta nesse mesmo sentido. Se a gente vai pintar dessa forma, tá? Então, eu vou pintar toda a nossa tampa já foi, né? Vou pintar toda a nossa caixa para a gente ver o resultado final. Ó, vamos lá, pega um pouquinho de cada. Aqui eu vou fazer, ó, peraí. Aqui eu vou fazer esse movimento, ó, só para encostar lá no fundo, ó. A mesma coisa da tampa, ó. Só para encostar lá no fundo, ó. Deixa eu ver se com essa mão eu não sei fazer. Ó, só para encostar lá no fundo. Feito isso, vou pegar mais aqui. Agora a gente vem de um lado, ó, pro outro, ó. Peraí, gente, tá ruim. Ó. Vem alisando no mesmo sentido, entendeu? Ó. Tá vendo? Ó. Vamos fazer em toda a nossa caixa para depois a gente secar, lixar e fazer todo o mesmo procedimento da tampa. Pessoal, então assim ficou a nossa caixa, ó. Tá vendo? Ó. Se fizer exatamente daquela forma que eu falei, passar o betume, uma demão, lixar, outra demão, lixar, 3 demãos, vai ficar desta forma, tá? Esse é o resultado final. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou estar fazendo um segundo vídeo decorando essa caixa. Aqui vai entrar o brasão, vai entrar a fita gorgurão, vai entrar pezinho e a gente vai fazer um outro vídeo finalizando essa caixa, tá bom, gente? Um beijão no coração de vocês, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!